Oi pessoal, hoje eu quero trazer um provérbio para a gente pensar um pouco sobre ele e ver como a gente está agindo ou reagindo em relação às circunstâncias da vida. É um provérbio que está no capítulo 12, versículo 16 dos Provérbios e diz assim: O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A chave dessa palavra é o domínio próprio. Insensata é aquela pessoa que não mede as consequências daquilo que diz. Ao contrário, o prudente é aquele que age com cautela, que busca medir as suas ações e as suas reações. Então, o domínio próprio é a chave desta palavra, deste provérbio. E o domínio próprio, ele é fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando a gente pensa antes de agir ou de reagir, é sinal que a gente está crescendo nesta qualidade, neste fruto, no desenvolvimento deste fruto que é o domínio próprio. E a gente vive numa época, especialmente, onde a gente é provocado a reagir. A gente ainda tem um lado um tanto quanto animalesco na gente, tanto para o bem quanto para o mal. A gente normalmente reage a situações que nos são mais impactantes, seja para questões de alegria, para questões de euforia, para questões de pacificação, para questões de alívio diante da resolução de um problema, mas também diante de uma acusação a gente é instado a responder com veemência, responder de acordo, ou como se diz por aí, responder à altura, ou pagar na mesma moeda, ou dar o troco. Quando a gente passa a construir a vida sobre o alicerce que é Jesus, a gente tende a começar a mudar isso um pouco. Eu digo um pouco porque é um pouco a cada dia, é um crescimento, é um processo. O trabalhar o domínio próprio é um processo. A Bíblia diz que nós nos tornamos nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Isso é verdade, ao ponto da gente ir melhorando gradativamente. A gente também tem aquela velha desculpa. Eu sou desse jeito mesmo. Eu já tentei mudar, mas eu não consigo. Gente, eu sou desse jeito mesmo pode se aplicar a qualquer coisa. E pode ser uma confortável desculpa para nos auto-justificarmos. Ora, nós não somos desse jeito mesmo. Quando a gente entrou na escola, lá quando era criança, a gente não era alfabetizado. A gente poderia dizer, eu sou desse jeito mesmo, eu não sei ler. Ou quando a gente foi crescendo na educação recebida na escola, a gente poderia chegar diante de uma equação de segundo grau e dizer, eu sou muito limitado, eu sou desse jeito mesmo. Só que o que a gente aprendeu e o que a gente aprende na vida? Que a gente pode e deve ir evoluindo. A vida é uma constante mudança e a gente não fica parado. Mesmo que queira, a gente não fica parado porque chega uma hora em que a vida nos empurra para alguma ação ou reação. Então aquela frase do eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, eu não mudo,
é muito comodismo da nossa parte. A gente tem que admitir isso. É muito comodismo. E quando a gente se dispõe a buscar uma outra alternativa, a buscar a melhor alternativa que a gente tem na vida, que é se conformar à forma de Cristo, seguir a Ele e ir aprendendo com Ele dia a dia e passo a passo, é óbvio que a gente começa a mudar, é óbvio que a gente começa a se transformar, e é óbvio também que a nossa nova conduta e a nossa nova postura diante das situações é percebida pelos outros. Mas isso exige boa vontade da gente, isso exige se colocar diante de Jesus e dizer a Ele: Senhor, ensina-me, Senhor, fortaleça-me. O Senhor me conhece, o Senhor sabe como eu sou. O Senhor sabe que eu sou tantas e tantas vezes insensato e abrupto nas minhas respostas, e reativo, e pulo antes de responder e já saio respondendo com os 2 pés no peito. O Senhor sabe como eu sou, mas eu preciso e quero mudar. E aí a gente começa a ter essa mudança perceptível. Naquela passagem que eu li do livro de Gálatas, que fala sobre este fruto do Espírito, do qual o domínio próprio é um, diz no final desta frase que contra este fruto do Espírito, contra estas características, contra isto não há lei. O que isso quer dizer? Que quando a gente age com domínio próprio, a gente não pode ser acusado pejorativamente ou negativamente de nada. Porque a gente não tem como ser acusado de agir bem. A gente pode até ser elogiado por agir bem, mas acusado de agir bem, não. Então isso evita um monte de problemas. Pergunte-se a si mesmo quantos problemas você já teve na vida por responder inadequadamente ou de cabeça quente, ou deixar o seu instinto animal dirigir a sua resposta, dirigir a sua reação. Não estou nem falando de ação, de alguma coisa premeditado, de alguma coisa pensada, de alguma coisa onde você teve a oportunidade de refletir a respeito antes de agir. Não, estou falando daquelas reações, daquele choque, daquele pulo que você dá. Quantas enrascadas você poderia ter evitado, quantos problemas de relacionamento com as pessoas, começando na família, no trabalho, em qualquer lugar, relacionamento com as pessoas. Quantas oportunidades você perdeu por reagir mal diante de uma situação, por reagir de forma insensata, sem domínio próprio. Por isso, o Evangelho, quando a gente se propõe a segui-lo, ele é um orientador e ele é um ensinador da vida. E se a gente humildemente coloca-se diante de Jesus e diz: o Senhor tem razão e eu permito que o Senhor me transforme, a gente começa, além do exercício de disciplina, de a gente se cuidar e de se monitorar em nossas respostas, a gente começa a perceber que brota de dentro de nós, pelo Espírito que nos foi dado, uma força e um domínio próprio, uma capacitação para esse domínio próprio que antes a gente achou que não tinha. Por quê? Porque a gente se coloca em humildade diante de Jesus e não diz comodamente: eu sou desse jeito mesmo. Para encerrar, eu quero trazer um salmo que fala um pouco sobre isso também. Salmo 51:10 é um salmo onde Davi se arrependeu diante de um grave erro, fala do seu arrependimento, busca em Deus ajuda para melhorar, para modificar-se, e diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então, ter um coração puro e se colocar puramente diante do Senhor é importante. Não ter um coração sem erros, mas um coração de discípulo, de aluno, de aprendiz diante de Deus. E cria em mim, diz o rei Davi, cria dentro de mim um espírito estável.
estável, estabilidade, sem oscilações bruscas, sem mudanças abruptas. Em outras palavras, um espírito, um ser, uma alma que tenha domínio próprio. É isso que eu quero compartilhar hoje. Quero compartilhar este meu desejo pessoal, sempre, de agir com domínio próprio e de governar as minhas próprias ações e reações diante de tudo. E, claro, sempre colocando-me diante do Senhor para que Ele me fortaleça naquilo que eu não consigo fazer. Tem bastante coisa que eu não consigo fazer e preciso sempre da ajuda dEle. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Tchau.